Poucas vezes na história se viu tanto bandido destruindo a vida de tanta gente boa e inocente. Anderson Torres, General Heleno, o próprio Bolsonaro. Você pode discordar do Bolsonaro, você pode achar que ele errou em várias coisas. Eu vejo, volta e meia, gente falando, se ferrou pelo que fez na pandemia. De novo, ele não está sendo julgado pelo que ele fez na pandemia. Se ele for, eu vou adorar trazer os argumentos aqui de que são todas falácias que o Kim Kataguiri e o MBL usou junto com o PT. São falácias. Mas ele não está sendo julgado por isso. Ele está sendo julgado por um suposto golpe de Estado que não aconteceu nem fase preparatória, muito menos executória. Uma quadrilha, uma gangue, condenou a quase 30 anos pessoas inocentes por um crime inventado. E fizeram isso em meio a risos, deboche, piadinhas futebolísticas, que é para externar mesmo para o público todo o sadismo deles. Até na Globo News teve gente que percebeu e não gostou. Falou, foi inadequada a postura. Até na Globo News. Alexandre de Moraes estava tão aliviado depois do massacre do voto técnico do Fux, de horas e horas e horas e horas, dando aula para um aluno rebelde, que no dia seguinte eles ficaram trocando figurinha entre os 4 sofistas, suspeitos, o advogado do Lula, o ex-ministro do Lula que comparou Bolsonaro ao demônio, o tucano que é vítima no processo e odeia Bolsonaro de maneira totalmente visceral, e a Carmen Lúcia, que é uma baita de uma hipócrita, que a turma da imprensa adora pintar como moderada, democrata, e que no fundo substitui a carência de embasamento pela prosa feminista, repete o que o painho Gilmar Mendes manda e defende a censura. Até segunda-feira de 2136. Hipócrita. Nos chama de 213 milhões de pequenos tiranos. Em qualquer país com uma mídia independente, essa senhora seria tratada pelo que é, sem nenhum respeito. Mas não é preciso ter bola de cristal. Eu antecipei o voto dela quase ipsis literis, inclusive a cartada feminista. Logo no começo ela puxou. Estamos há 2000 anos caladas, mas eu vou permitir o à parte. Até isso eu antecipei no dia seguinte, no dia anterior. Porque não é preciso ter bola de cristal. É previsível demais. Essa gente só tem isso. Só tem prosa, só tem narrativa. São falsos poetas frustrados. O que eles não têm é o que o ministro Fux apresentou. Embasamento de juiz. Independência para votar de acordo com a Constituição. Inclusive, no momento de dosimetria, o Fux, coerente, uma vez mais, e sem, portanto, votar por pena alguma, ele usava da palavra para deixar mais uma vez claro que estavam condenando inocentes. O caso do Anderson Torres foi o mais gritante, que ele diz assim, ele tinha passagem comprada e carro alugado para o 8 de janeiro. Como é que acusam esse cara de golpe, forçando a barra com o 8 de janeiro? Era o G. Dias, que tinha que estar sendo julgado por algum golpe em janeiro de 2000, em 8 de janeiro. Então, meus caros, um dia muito triste para a história do Brasil. Perdoar os já condenados pelo 8 de janeiro, mais os que vierem a ser sentenciados, que foram, equivalerá a dizer que as instituições erraram, disse Dora Kramer. Exato. E agora só nos resta isso, né?
Só nos resta lutar pela anistia. Eu não tenho grandes esperanças de que o Brasil vai parar, de que a prisão do Bolsonaro iminente vai fazer o povo ter uma epifania, ir para as ruas e nepalizar, ucranizar, nada disso. Não acredito em nada disso. Eles foram aos poucos domando a fera, sendo que não é muito fera, né? O pacato cidadão brasileiro, né? Eles foram normalizando o absurdo. Nossa real esperança reside na cavalaria americana, que se manifestou para valer. Para valer. Foram vários na linha do Jason Miller. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetram essa guerra jurídica contra o Bolsonaro e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas todos os dias pelo resto de suas vidas miseráveis. O secretário Marco Rubio fez uma ameaça bem direta. O número 2 da pasta, Landau, também. O Trump já se manifestou que está ciente do que aconteceu. A Maria Elvira Salazar, congressista aqui da Flórida, influente nessa reação toda ao operador totalitário do direito, ela foi a primeira a falar disso, também se manifestou de forma dura. A cavalaria americana está de olho no Brasil e está falando. Hoje a Mary O'Grady do Wall Street Journal me ligou, vai escrever matéria sobre isso. A turma está atenta. Mas, se depender dos governadores, são notas tímidas. Veja que o Tarcísio, lá no 7 de setembro, em cima do carro de som, eu gostei. Chamou as coisas pelos nomes, o Xande. Agora não. Agora, se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar a presunção de inocência. Que começo de nota é essa? A história se encarregará de desmontar narrativas. A justiça prevalecerá. Tímido. Menos pior do que Ratinho e companhia, mas tímido. Se depender dos nossos governadores, não vem nada. E a imprensa suja, cúmplice. Olha o Estadão. Justiça histórica contra o golpismo. Olha o Globo. Olha a Folha de São Paulo. Condenação de Bolsonaro foi justa, mas pena exagerada. Olha o Globo. Condenação honra a Constituição e a democracia. Da velha imprensa, da imprensa tradicional, só honra mesmo o jornalismo, a Gazeta do Povo. A consumação do arbítrio judicial. Compare a Gazeta do Povo com os pares. O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa a um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. Esperar o quê do Globo, né? Que além de fazer apologia às drogas, explica por que age como age, movido a alucinógeno. Uma só dose de LSD pode diminuir a ansiedade por 3 meses. Vai ver que é isso que eles tomam na redação. Olha o Sakamoto. Fux mantém Disney. Agora está liberado insinuar que ministro do Supremo vota por corrupção. Agora está liberado. Agora está liberado falar que ministro do Supremo é maluco. Imediatamente após o voto técnico do juiz Fux, começou a pipocar recadinho na imprensa. Perplexidade, voto maluco, incoerente.
com esse penteado de Odete Roitman, não poderia esperar boa coisa. Esse cara é jornalista, tá? Se eu não me engano, foi ou é do Globo. Renato Souza. Tá liberado ir para cima de ministro do Supremo, desde que seja o Fux. Os 4 ficaram trocando figurinha para alfinetar de forma indireta o Fux, na incapacidade total de contra-argumentar seus pontos. 4 sofistas e um juiz. Foi o título que eu dei à minha coluna de hoje da Gazeta, que daria uma boa série da Netflix cá entre nós. O que o Barroso foi fazer lá? Apareceu lá, né, no julgamento, para deixar claro, né, que derrotamos o bolsonarismo. Desconhecimento profundo dos fatos explica falar que foi perseguição política. De novo, só prosa, só narrativa, só afirmação vazia, corroborada pela Globo, pelo Estadão e pela Folha. Carece de substância. Mas derrotaram o bolsonarismo, inclusive confessando o crime. Barroso disse que foi isso que ele fez, num convescote de comunistas da UNE. Olha a nota da embaixada reproduzindo aqui o secretário Rubio. As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente pela prisão de Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Estamos todos ansiosos por qual resposta virá. Enquanto isso, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? Olha o Amoedo mostrando que quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. O voto do ministro Fux acaba com a falsa narrativa de que vivemos em uma ditadura. Ao contrário, todos os brasileiros são livres, podem falar as maiores incongruências e não são calados. Aliás, bom, claro que o Amoedo não vai conseguir rebater nenhuma incongruência do juiz Fux, né? Mas esse foi o tom na imprensa e no PT, que hoje viraram sinônimos. Se o Fux votou contra os coleguinhas, isso prova que houve julgamento imparcial. Só na cabeça de um paquiderme, essa lógica vingaria. Fux estava justamente denunciando a ausência de um julgamento imparcial. Que seja apenas um em meio a outros mostra que os malignos predominam nessa corte. Claro, há 16 anos, nos últimos 20, somos governados por petistas, que indicaram a maioria dos ministros da Suprema Corte. O que esperar, né? Essa é a narrativa. A divergência é perfeita e indica que não há ditadura de toga. Não indica nada disso. Olha a Duda, o deputado Duda Salabert. Ele acolheu o preliminar. É burro ou mau caráter? Está liberado se referir assim a ministro do Supremo? De novo, olha o Globo, na mesma linha. A divergência do ministro Fux é o melhor exemplo de que as instituições estão funcionando. Não! Ele mostrou que não estão. E foi voto vencido. Claro. Temos um juiz e 4 sofistas. Chegamos ao limite da turma dizer que o silêncio de Bolsonaro era evidência de que ele agiu para o golpe. Agora, cá entre nós, advogados técnicos e caríssimos da defesa, né, que respeitosamente discordam da conclusão. Respeitosamente é uma ova, né? Respeitosamente é uma ova. Faltou uma postura mais firme de negar a legitimidade do julgamento. Era muito melhor ter contratado o Sebastião Coelho
por uma fração do preço, para ele poder virar e falar: eu não reconheço em vossas excelências juízes para julgar meu cliente. E ponto. Agora, meus amigos, semana triste, difícil. E o futuro do Brasil dependendo do que virá pela decisão de Donald Trump. Porque se depender do Brasil, vamos ficar discutindo anistia e desse por satisfeito. Desse por satisfeito. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se